Os irmãos me ouvem bem? Glória a Deus. Mais uma live em nome do Senhor Jesus. Eu geralmente, quem vai ministrar sou eu, aí eu geralmente começo um pouquinho depois para deixar os irmãos, para não ficar olhando em dois locais. Antes de começar a ministrar, eu quero ler aqui 1 Timóteo 1,15, que fala assim: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O apóstolo Paulo, no começo do ministério dele, né, ele bateu de frente com Pedro, discutia com o pessoal, né? Mas depois de 20 anos ou mais, literalmente apanhando, ele solta essa frase, né? Dos quais eu sou o principal pecador. E é assim que nós temos que nos sentir, porque nós somos assim, né? Nós somos pecadores. Eu quero ler aqui, 2 Samuel 22, nos versículos 1 ao 4, que fala assim: E Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. E ele disse: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador, o Deus da minha rocha, nele confiarei. Ele é o meu escudo e o chifre da minha salvação, a minha torre alta, o meu refúgio, o meu salvador. Tu me salvas da violência. Clamarei ao Senhor, que é digno de ser louvado, e assim serei salvo dos meus inimigos. Amém. Irmãos, aqui nesse trecho, nós vemos Davi, né? Ele conta para nós o que Deus fez por ele, que basicamente é a salvação de todos os inimigos, inclusive e principalmente Saul, né? Nós, tanto quanto Davi, nós somos salvos em muitas situações, tanto quanto clamamos, tanto quando não clamamos. Se nós formos para Mateus 6,13, Jesus nos ensina, na oração do Pai Nosso, ele, no versículo 13, ele fala assim: E não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E tem uma segunda versão, também do Pai Nosso em Lucas, no 11,4, que ele fala assim: E perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal. Quando nós estamos em constante oração, e eu não digo somente a oração que nós dobramos o nosso joelho, né, no quarto, no silêncio, né, nós ficamos lá, somente nós e Deus. Não. Quando a gente está fazendo uma caminhada, quando a gente está cozinhando, está trabalhando, está tomando banho. Ai, mas meu Deus vai me ver nu no banheiro. Deus te conhece antes do ventre da sua mãe. Antes de estar no ventre da sua mãe, já te conhecia. Tá? Então, sem bobagem. Né? Às vezes, no banheiro, lá debaixo do banho, é um bom local. Quando nós estamos no ônibus, né? Conforme nós vamos fazendo isso, nós vamos dando combustível aos anjos que estão ao nosso redor para nos proteger do inimigo que está ao redor do anjo, que é o nosso derredor. Né? Então, estamos nós no centro, entre a nossa volta, anjos, e a volta desses anjos, demônios. Né? Nesses tempos incertos, onde cada vez mais temos a certeza, eu pelo menos tenho essa certeza, da proximidade da volta de Jesus,
E aí, se a gente lê a Bíblia no Novo Testamento, quando eles faziam a ceia, eles faziam que eles já imaginavam, e as próprias cartas de Paulo falam assim, dão esse entendimento de que Cristo já estava voltando, né? Até parece que ele era como o André, dono de uma construtora, porque quando ele fala, eu vou preparar a casa para vocês, o pessoal acha que os caras, né, eram uma empresa de engenharia grande, porque ele já estava voltando, então ele ia fazer rapidinho e ia voltar. Não, não. Mas eu entendo que o que tem acontecido, né, na política internacional, política nacional, reino espiritual, entendeu? Eu creio que Jesus tá batendo, tá batendo. E aí a gente precisa ter duas certezas. A primeira é que ele nos livra. E a segunda é que se ele não nos livrar, também está no plano, também está no jogo. E aí eu quero basear isso que eu acabei de falar em Isaías 58, do 8 ao 11, que fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu e não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo. Ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Ou se não, né, a gente também pode pensar essa palavra que eu disse em Mateus 5, do 10 ao 12, que fala assim: abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, que sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de nós. Né? E como que a gente deve agir quando o calo aperta? Às vezes, né, a gente se encontra numa situação que a gente tem a plena certeza de que Deus esqueceu da gente, de que Deus não está conosco, de que ele deve estar ocupado com alguma outra coisa. E quando isso acontece, né, com você, quando você começa a ter esses pensamentos, a primeira coisa que você tem que fazer é repreender essa ideia. Cristo não se esqueceu de você. Não importa o que você está passando. Não importa a situação que você está passando. É só olhar a forma como os apóstolos foram mortos. Excetuando João, que teoricamente foi morte natural, o resto, homens e mulheres de Deus, tem um livro, eu ainda não li esse livro que fala sobre os primeiros cristãos em Roma, que ah, eles eram colocados, né, no Coliseu para diversão dos romanos. E eles eram comidos, né? Os leões iam para cima deles e eles orando, eles clamando, né? E aí você pode falar, poxa, mas se Deus é com ele, como que permitiu isso? Tem um caso, quem eu ouvi falar desse livro, que fala que tinha um casal de romanos que tinham acabado de se converter e ela falou que ela não tinha coragem de entrar na arena. Né? E aí o marido orou para Deus, né? Para que ela não passasse por aquilo. E ela dormiu. E ele entrou com ela assim.
E aí você pode falar, poxa, mas Deus estava com eles? Estava. Deus estava com Jesus na cruz. Quando falavam para Jesus, você salvou a muitos, salva-te a ti mesmo se você é filho de Deus. E você vai, né? Deus estava lá. Deus está com você. Deus está conosco. Então, repreenda essa ideia. E aí, como que você pode repreender? Você pode lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram ao rei Nabucodonosor: se morrer, morri. E aí, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos? Né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram companheiros de Daniel. E eles tinham visto um pouco antes a experiência de Daniel na cova dos leões, que foi uma experiência magnífica, durante o reinado do Mesdário. Só que assim, você ficar edificando a sua fé em cima do testemunho alheio, não dá músculo. Você tem que se edificar, você tem que se edificar, eu tenho que ser edificado no meu testemunho. Não sei se vocês entendem o paralelo que eu quero fazer. Nossa, você ouve pela internet, você ouve na igreja, você ouve numa conversa, testemunhos maravilhosos. Mas e o seu testemunho? A gente precisa ter experiência com Deus, até para a gente manter a nossa fé ativada. A gente mantém a palavra no nosso coração, mas a gente vai alimentando com as experiências, e aí a gente vai se aproximando de Deus. Porque, é claro, Deus está do seu lado, mas às vezes ele não te conhece, ele sabe quem você é. É como aquele demônio, né? Jesus eu sei quem é, Paulo eu já ouvi falar. E você, Paulo, e você. Será que o que você está passando, Deus não está permitindo para você se aproximar mais dele? E aí, as brechas, né, elas são preenchidas. O diabo se aproveita da brecha. Se a gente ler um pouco mais abaixo, o versículo 27 e 28, né, do que eu acabei de ler, Mateus 5, fala assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E ontem eu estava ouvindo um trecho de uma pregação acerca desses versículos e o pastor falava mais ou menos assim: se pecamos em pensamento, imaginem a lógica. Ó, ó, dá uma olhada como que Jesus fez. Ele falou: se você pensar, você pecou. E o ser humano tem em torno de 40 mil pensamentos por dia. Se você tem 40 mil pensamentos por dia, você acha que você consegue passar ileso sem pecar? E aí, o que acontece? Você é acusado. Primeiro você se acusa, né? E aí, o diabo também te acusa. Ele é o acusador. E geralmente, o acusador. Aí vamos voltar para um tribunal. Nós temos um justo juiz, nós temos um advogado de defesa, né? Que até o pastor comentou, né? Que fica lá ao nosso lado na hora da sentença. E nós temos o acusador, né? Nós temos a defesa, que é Jesus, e temos a acusação, que é o diabo. Aí eu me lembro, em 87, no meu segundo emprego, eu trabalhei no escritório de advocacia.
e o dono era professor na FMU. E aí ele comentava lá com os estagiários, ele falava assim, você é advogado de defesa, então você tem que montar a acusação, você faz o contrário, você monta a acusação, depois você vai desmontando a acusação. Você é advogado de acusação, monta a defesa e você vai desconstruindo. Agora, pensem comigo, irmãos. O que Satanás fez com Jesus no deserto? O que Satanás falou fora da palavra? O que ele conversou com Jesus. Agora, entendam o que eu vou dizer. Jesus não ia pecar. Na minha opinião, Jesus não ia pecar. Mas o que o diabo queria era tirá-lo do propósito. Porque ele precisava passar por aquilo exatamente como ele passou. Se ele transformasse a pedra em pão, se ele pulasse daquele precipício, ele estaria desviando do propósito dele. E você tira e o diabo tirar a gente do propósito é um negócio bem mais sutil. É menos que o pecado, né? Porque ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, né? Mas não chega a ser o pecado, mas ele já deixa aquela brecha. E quando você tem duas pessoas que têm posicionamento diferente, quem resolve é o juiz. E nós somos acusados o tempo todo. A nossa mente nos acusa. Nos acusa a tal ponto que você fala, eu já estou fazendo desse jeito mesmo, deixa eu colocar o pé na jaca. Só que quando a gente chegar na frente do Pai, nós vamos ter o julgamento final. Lá é o STD, o Supremo Tribunal de Deus. Dali não tem para recorrer para ninguém. Ali você não recorre. Entendeu? E mesmo quando a gente dá brecha, ele ainda olha para a gente com carinho. E se nós não damos brecha, né, como Jó, a gente pode ser colocado à prova. E é aí que a nossa experiência com Deus vai nos deixar fortes. Quando você está muito tempo numa empresa, em um cargo, você passa por situações que você já passou anteriormente, você já resolveu. A lógica é mais ou menos essa. Se você conseguiu superar o pecado um dia, você vai conseguir superar o dia seguinte. Ah, mas eu não consegui superar. Então, vamos começar de novo do zero. E aí, Jó, no capítulo 19, todo, né? Se os irmãos lerem Jó 19 todo, eu vou falar só aqui o 25, ele fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará no último dia sobre a terra. Quantos de nós podemos hoje falar, eu sei que o meu Redentor vive, sem ser da boca para fora? Mas falar de dentro mesmo do coração. Independente do que eu estou passando, eu sei que o meu Redentor vive. E essas experiências com Deus, ela vai evitar o que vai ocorrer em Mateus 7, do 21 ao 27, já para ir encerrando. Ele fala assim, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E eu em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade. Só que se nós vigiarmos, nós seremos
como a partir do versículo 24, que fala assim: todo aquele, pois, que escuta essas palavras e as praticas, assemelha-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade, pedir para os irmãos que puderem abrir os microfones, abrirem, para que nós possamos